Fala, galera do Transformados Podcast. Tô aqui mais uma vez, graças a Deus. Galera, vocês estão percebendo algo de diferente, né? O meu parceiro não tá aqui comigo de entrevista, mas obviamente tem um motivo especial do porquê disso. Sabe qual que vai ser, rapaziadinha? Hoje eu vou entrevistar o brabo, Rodrigo Diniz, meu irmão. Fala, meu irmão. E aí, galera? Hoje eu tô um pouco tenso, que eu tô aqui desse lado. E eu tava brincando com o Arthur aqui antes de começar. Falei, pô, você vai ter que perguntar coisa que você já sabe, né? Ele, não, vou perguntar coisa que eu não sei. eu fiquei um pouco preocupado, mas estamos aqui. Vai ser legal. Vai ser legal. Galera, a gente conversou, eu e o Diniz, esses dias, e a gente precisa fazer uma entrevista nossa, justamente pra gente poder se conhecer um pouco melhor. E não só se conhecer, mais do que a gente já se conhece, mas a galera saber quem é a gente, da onde que a gente surgiu, o que aconteceu, como a gente se uniu e por que esse propósito a gente estar caminhando junto, né? Com certeza. Então, o Diniz tá aqui, nós vamos começar essa entrevista, vai ser um papo muito da hora. Fica com a gente e eu já quero começar perguntando algo pra ti, irmão. Como que foi pra ti a tua infância? Tá. Tu teve uma infância boa, tu teve pais presentes, como que foi o desenrolar da tua vida pra gente chegar depois aonde tu está hoje? Tá, vamos lá então. Sem filtro nenhum hoje, né? Papo reto. Beleza. Arthur, a minha infância, cara, eu tive uma infância maravilhosa em vários sentidos, vários aspectos diferentes. Assim, primeiro que sempre tive pais muito presentes. Meu pai sempre foi meu maior ídolo, meu brother, assim, de brincar comigo de lutinha. Minha mãe, mãe ursa, assim, sabe? Desde sempre, até hoje, ambos. E eu tive o privilégio de crescer no interior. Eu sou aqui de Campinas, mas a gente foi muito cedo pra... Na verdade, eu morei na Bahia, morei em Porto Seguro, que meu pai mora lá hoje. Tu é baiano, então? Não. Eu sou quase gaúcho hoje. É verdade. Galera, eu moro em Campinas, só convivo com gaúcho. Bah. Então, até o bar eu já falo. Pior, daí. E aí, a gente voltou pra cá. E meu pai, ele é de Rancharia. Presidente Prudente. A terra, inclusive, do Theo Rubio. Eu já vou mandar um abraço pra ele aí, que a gente estudou junto na mesma sala. Sério? Sério? Eu não sabia. A gente, quinta, sexta, sétima e oitava série. Não. Sim, no Alfa lá em... E vocês eram brother? Sim, pô. Tinha um trio. Tu fazia bullying com ele ou ele fazia bullying contigo? Cara, acho que era muito brother, então eram os dois, assim. Tá. E a gente andava eu, ele e o Daniel. Que era um trio, assim, jogava bola. E eu cresci lá em Rancharia, cara. Então, assim, é uma cidade... Pensa, Rancharia. Você lembra do que quando eu falo Rancharia? Cara, é que pra nós do sul, rancho é uma coisa, É né? um rancho. Mas não. Pra vocês é outra coisa? Sim. Olha lá, cada dia eu aprendo uma palavra nova. Não, eu entendo que rancho pra vocês deve ser tipo fazenda, essas coisas, né? Então, assim, uma cidadezinha... Rancho pra nós é compras do mês. Ah, lá, tá vendo? Agora não dá. Parece que eu tenho que fazer um curso pra conversar com ele, às vezes. E aí? Mas, enfim, cidade pequena, então, assim, brincava Quantos habitantes? Cara, poucos, nem sei te falar quantos. Pouco, assim, que você conhece todo mundo. Tá. Eu ia, pra você ter uma ideia, eu morava num dos bairros mais longe da minha escola, que era um bairro bom que tinha lá no alto da... Não lembro, faz tempo, não lembro os nomes. Mas eu ia de bicicleta pra escola. Então a gente tá falando de quinta série. Quantos anos tem uma criança de quinta série hoje? Tá falando de 12, 11 anos. Eu ia pra escola de bicicleta, ia pra escola de skate, voltava de bicicleta, ia jogar bola. Vida, assim, totalmente interior. Então foi muito... Eu vivi uma vida de condomínio que a criançada não vive no condomínio, só que na cidade. Então, assim, entrava em fazenda pra roubar manga, subia no pé de manga, tomava choque em cerca elétrica. Teve uma infância boa mesmo. Muito legal, isso cara. É bom, né? Às vezes tinha terreno do lado perto de casa com o cavalo pastando, a gente pegava a corda de varal, amarrava no cavalo, subia no cavalo. Já caí do pé de jaca. É que não tinha muitas essas coisas de celular também, rede social. Não, nem tinha celular. Eu fui o primeiro da classe, acho, da minha sala que eu tive tu era celular. boy, mano. Tu era mó boy, cara. Eu tive a fase... Eu não vou negar, meus amigos me zoavam um pouco, eu era um pouco boy e tal, então eu tive Teve a época das vacas gordas. Então a tua família era uma família que tinha um bom poder aquisitivo. Cara, tinha. Condições financeiras. Sim, com certeza. Eu fui favorecido, eu tive fases, né? Mas quando a gente tá falando da infância, isso. Sim, eu tive uma infância muito tranquila, financeiramente falando. Meu pai conseguia proporcionar boas coisas pra gente. E eu era realmente... A galera brincava que eu era o boy mesmo da sala. Então eu tive esse momento ali, mas sempre foi muito, muito pé no chão. Era mais por ter as coisas, que nem sempre tinha um tênis. Mas tu já apanhou dos teus pais alguma vez na vida? Cara, meu pai era um pai assim, que se precisasse ele me batia, mas
Eu não lembro de apanhar. Eu lembro uma vez. Ah, é muito bom, cara. Nunca apanhou, Não, mano. Você é o louco. meu pai era muito bravo, então eu não corri E o tua risco. mãe? Minha mãe, não. Minha mãe... Ixi. Eu já tomei umas chineladas, mas minha mãe Não, bate não, pedindo não. desculpa. O meu Esse pai, eu Diniz. lembro uma vez que eu tava jogando bola com meu irmão na garagem. E aí o meu irmão machucou jogando bola, ele é mais novo. E aí, sei lá o que eu fiz, mas brincando. E aí meu pai foi lá bravo achou que eu tava... E ele falou que eu tava judiando do meu irmão, chutou minha bola por cima do muro e me deu um tapa nas costas. Esse dia eu lembro. Porque não era nem pelo tapa, mas eu fiquei muito chateado. Porque ele falou que eu machuquei meu irmão de propósito. Acho que é a única coisa que eu lembro, assim. Claro que eu já apanhei algumas vezes, mas... Tá, e na escola tu era briguento também ou... Ah, eu fui... Tu já fazia Muay Thai? Não. Não fazia. Eu fui briguento até começar a fazer Muay Thai. Então, assim, meu pai sempre me ensinou a me defender. E eu nunca fui um valente babaca. Mas eu sempre gostei Nos da prevalecia, adrenalina. mas se os caras... Eu sempre defendi meus amigos. Sim. Eu sempre fui o cara que... A briga às vezes nem era comigo, mas eu ia brigar. Então, por exemplo, eu tinha futebol. Cara, Tu gostava da confusão. Eu gostava de resolver a briga. Aham. Então era uma coisa que eu não vou ser hipócrita. Eu gostava de brigar, mas eu não gostava de ser babaca. Então eu nunca arrumava briga com ninguém, eu não ficava... gente que não... Eu gostava de bater nos caras maiores. E era essa a minha realidade. Ainda mais cidade do interior. E o teu irmão, ele, tipo, tu protegia ele e tal? Muito. E ele se envolvia em muita confusão Não, também? meu irmão sempre... você conhece o Gui é daquele Muito de jeito. boa, O né? Gui é Sei aquela lá. vibe, cara. É. Sim, ele tem um lado dele bravo, mas aquilo... Ele tinha um pai bravo, e o irmão que era bravo, e ele era mais novo, e ele era da hora. Então, assim, era muito difícil alguém querer arrumar briga com o Gui, assim, nesse sentido, Sim. entendeu? Então, foi meio que nesse sentido. Então, essa parte da minha infância foi muito massa. Assim. Top. E aí, tu acabou a escola com que idade? 16 anos. Eu terminei o terceiro colegial com 16. 16? Eu era Mas- adiantado, eu não fiz o pré. Porque nessas mudanças de escola... Nossa, que top, velho. Quando a gente foi de uma escola pra outra, aí tinha tipo uma provinha pra fazer. Então eu não tenho nem formatura de pré. E aí caracterizou que eu já era alfabetizado. Então eu já fui direto pra primeira série. Então Que eu tenho top. E além disso, eu faço aniversário em dezembro, né? Hum. Então eu fiquei quase 2 anos abaixo da galera. Então meus amigos têm tudo Meu 37. filho ou minha filha tá pra nascer em dezembro também. Vai ser muito legal. Sagitariano. Ó, o cara... Ô, tu é crente, tu é o quê, cara? Eu já não fui crente um dia, né? Então eu já fui sagitariano. Que dia que tu nasceu? 17 de dezembro. Ah, por isso do 17. Então vamos falar disso. Por que 17? Tu Cara. tem até tatuado. Mostra pra galera aí. É desse lado? É. Tu Cara, nasceu no dia 17. Sim. A tua academia se chamava 17. Sim. Sim. E tem algumas coisas que é 17. É assim, o 17, ele começou, na verdade, com meu pai. E aí virou um número da família inteira, né? Sempre. O 17 sempre significou muito pra gente. É aquilo que eu falo. Sempre foi uma forma de Deus comunicar comigo antes de eu entender mais. E sempre foi uma confirmação. Isso começou com o meu pai. E aí eu até brinco que eu sempre achei, nunca tive a certeza, mas eu perguntei recentemente pra minha mãe, ela falou que é isso mesmo. Que começou com o meu pai porque foi o dia que eu nasci. Né? O Gui nasceu dia 4, então pra você ver que eu sou o filho preferido. Mas aí começou com ele. Sempre foi um número que ele gostou muito, e aí tem isso de eu ter nascido, o 17 sempre foi uma coisa... Então é o número do meu irmão, da minha mãe, né? Minha mãe e meu pai nem são casados, mas o 17 significa muito pra nós. E aí a gente carregou isso. Meu pai tem tatuado, eu e meu irmão a gente tatuou junto num momento ali difícil. Não tem até... alguma coisa a ver com o teu filho também, o 17? O meu né? filho nasceu no dia 17. Ah, ele também é do dia 17. Aham. Meu filho nasceu 17 de outubro. E ele o parto dele durou 17 horas. E a Caraca, previsão velho. de nascimento dele era dia 17. O 17 sempre foi Tá, e uma antes, e tu confirmação. não era crente, mas tu cria em algo, né? Em Deus. Eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, sempre. Só que eu nunca segui uma igreja. Eu sou um católico de origem, né? Que é o normal, fiz primeira comunhão. Crisma, essas coisas. Crisma não. A última vez que eu fiz primeira comunhão foi na minha... Não. A última vez que eu comunguei foi na minha primeira comunhão. Só fui uma vez. Tá. Porque era aquilo, era o ritual. Então eu ia na catequese, só que eu matava a aula de catequese pra andar de skate. Porque é aquilo, cidade do interior, e a minha avó era católica, espírita, tudo, né? Tá. Que Então mistura assim, um pouco, né? exatamente. E tu tinha essa vibe de, tipo assim, acredito em Deus, mas acredito um pouco de tudo. Não era o que eu acredito em pouco de tudo, mas eu continuo respeitando todas as religiões, claro, mas eu tinha esse discurso. Falei, cara, eu acredito em Deus e em Jesus. Eu tenho certeza que existe algo, mas eu não tenho... Esse era o meu discurso antes, tá? Eu não tenho Sim, certeza
que eu tô certo? Porque eu falava assim, tem muitas religiões. Alá, Buda, isso, aquilo. Eu não sei qual tá certo. Entendi. E eu acredito que... Até porque tu não tinha o conhecimento. Exato, nenhum. Nunca estudei nada. Só vivia. Eu acreditava muito em Deus e Deus se manifestava muito na minha vida. Eu sempre tive muita fé. Tá. A minha fé, eu não acredito que ela tenha mudado. Eu continuo tendo muita fé. Sempre tive. Sempre acreditei que Deus tinha algo pra mim. Só que não pensava no sentido de ministério. Nem sabia que existiam essas coisas. Mas isso não mudou. Só que eu aprendi, fui aprendendo e tendo relacionamento. Mas eu falava, existe algo. Aí eu não sei se chama energia, se chama Alá, se chama Buda, se chama Deus. Eu chamo ele de Deus. Tá. Esse era meu discurso. E eu era esse cara. Mas eu sempre acreditei. E tua família também nessa vibe. Mais ou menos assim. Tanto é que, por exemplo, a minha mãe, ela não é convertida, mas ela acredita muito em Deus. E ela traz o discurso que, tem tantas pessoas boas, não, sabe? Aquela... Sim. Até você ter o conhecimento da palavra. De boas obras. Exatamente. O mesmo pensamento que eu tinha. Não é possível que essa pessoa não vá pro céu, por exemplo. Sim. Entendeu? Legal. E eu ia te perguntar, tu acreditava assim em santo, essas coisas? Tinha essa devoção? Acreditava. Eu não tinha devoção, não era nunca tive fanatismo, mas eu acreditava. Tu rezava e tal? Eu, antes de dormir, eu rezava, rezas decoradas. Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo. E tu se sentia protegido com isso? Cara, era um ritual. E eu sentia que era ali um compromisso que eu tinha com Deus. E eu rezava todo dia, meio que... não era como se fosse uma obrigação, mas era algo que eu tinha que fazer, que eu fazia. Era um ritual. Exatamente, um ritual. A palavra é essa. Era Sim. Um ritual que muitas vezes eu só prestei atenção no que o Pai Nosso fala depois que eu comecei a ler Bíblia. Eu sei, tanto é que quando eu vou jogar bola, às vezes a gente tá ali orando, Pai Nosso que estás no céu. E aí começa a Ave Maria, às vezes eu vou junto, e aí eu... É muito engraçado. E aí você vê que o Ave Maria, metade, o som diminui. Só alguns. E justamente por aquilo ser natural pra mim. E aí, às vezes, quando eu não dormia antes, eu orava, que eu falava com Deus. Inclusive, meu testemunho que eu já contei, começa assim, depois que eu rezei o meu Pai Nosso, Ave Maria e Santo Anjo, e eu falei com Deus ali, e aí eu obtive respostas, e a partir dali eu comecei a querer buscar mais e aprender mais. Que foi a partir do Bento ou não? Que foi pré-Bento, né? Que foi quando a gente tava tentando, eu e a Ana tentando engravidar, há 2 anos e meio já, e nada. Aí um dia eu meio frustrado, minha conversa com Deus foi extremamente frustrada. Eu falei, pô Deus, por que o senhor não me manda meu filho? Meu discurso na época, eu sou um cara tão bom, faço tudo certo, e cadê meu filho? Ali que tu começou a ter um contato direto com Deus, né? Não, ali foi um contato direto. Não, Deus ali me pegou e falou comigo, cara. Eu passei a noite inteira escutando, você tem que amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E eu não lia a Bíblia, eu sabia que estava na Bíblia. Mas eu não lia, não tinha lido, não tava de barriga cheia, tinha acabado de ler, não. E eu ouvi aquilo e eu não conseguia entender. Deus, por que você tá falando isso? Eu amo minha esposa. E é sempre quando eu conto meu testemunho, eu falo a mesma coisa. O meu amor por ela não mudou. Mas ali, ouvindo aquilo e sem entender, perguntei. E aí não foi mais audível, que isso foi audível. Eu escutava. Coisa de maluco. Só quem é crente vai entender, galera. É de maluco. Se alguém me contasse essa história antes de acontecer comigo, eu falo, esse cara é maluco. Mas aí depois eu entendi no meu coração que eu tinha que amar a minha esposa de uma forma que ela se sentisse amada. Porque eu amava ela da mesma forma, só que a minha linguagem do amor é completamente diferente da dela. Então eu não era um cara que falava que amava. Eu era aquele cara assim, pô, eu preciso falar que eu amo. Faço tudo, se precisar eu morro por ela, pago tudo, trabalho, faço as coisas, e eu não preciso ficar falando, ela tem que saber. Era assim que eu pensava. Não era nem só que eu não esquecia de falar, na minha cabeça ela tinha que saber. Por exemplo, era um pouco egoísta. Um pouco não, muito. Sim. Nesse sentido. Porque eu acreditava que era assim que funcionava. Porque meu pai era assim. Durão. Exatamente. Eu vi meu pai dessa forma. Eu vi ele amar minha mãe, amar a gente. Forma. Dessa forma. Fazendo tudo, e eu acreditava nisso. Que se eu tivesse que dar minha vida por ela, sem pensar, meio segundo. Isso continua. Só que ela sabia, mas não se sentia amada. E aí, a partir do momento que eu tive esse contato, eu entendi. E eu fui procurar aprender o que eu tinha que fazer para ela se sentir amada. E aí eu mudei, conversei com ela, contei para ela imediatamente o que estava acontecendo comigo e que eu queria mudar e pedir ajuda. E fazia 2 anos? 2 anos e meio que a gente estava tentando engravidar. Tentando sempre, e conferindo, e fazendo exame, e teste, e nada de dar certo. Frustradíssimo, era meu sonho de criança. Ser pai, sempre. E aí... eu mudei, realmente, pedi ajuda pra ela, porque eu ainda preciso da ajuda dela. Às vezes ela tem que me dar um puxão de orelha, porque eu esqueço. O meu natural
Não é ser assim. É a carne, é o homem, velho homem. Exatamente. E aí, cara, depois que eu comecei a mudar, passou 2 semanas, ela foi ao médico, que ela tinha mais uns exames pra fazer, e ela volta do médico chorando, eu não fui esse dia, que a médica especialista falou pra ela que a gente desencanar, que desencana, ela não deu um diagnóstico de infertilidade, mas ela falou, pra vocês começarem a tentar, vai demorar mais ou menos 1 ano, porque tá tudo desregulado, não dá. Os hormônios estavam tudo fora. Naquele momento, a Ana estava infértil, segundo essa médica. Caraca. E aí ela voltou, porque ela tomou remédio desde criança, né? Anticoncepcional desde os 13 e a vida inteira, sem pausa. E aquilo mexeu muito com o eixo hormonal dela. E ela voltou arrasada, porque, pô, a gente já tava 2 anos e meio, mais 1 ano pra começar a tentar, cara, é muito frustrante. E a Ana tava muito frustrada, porque ela sabe o quanto eu queria. E aí, naquele momento, eu olho pra ela e falo, hoje eu entendo que aquilo era fé explícita, mas tomado de uma certeza que naquele momento eu não sabia de onde vinha, eu falei, amor, essa médica especialista não sabe o que tá falando. Ah, tu não falou pra médica, tu falou não, pra Ana. Eu não fui, eu falei pra Ana. Eu falei, amor, ela não sabe o que ela tá falando, relaxa, vai dar certo. Como eu te falei, eu sempre tive muita fé. Muita fé. E era meio bizarro. Ainda mais que Deus já tinha falado contigo. Exatamente. E eu usava essa expressão antes, né? Porque como eu não tinha conhecimento, eu falava que tudo que eu falava acontecia. E era fato, cara, porque eu tinha uma certeza das coisas que era, vou usar a expressão anterior, né? Como se eu tivesse uma boca santa. Sim. Quando eu afirmava uma coisa com muita certeza. Que era a minha fé que eu tinha. E eu falei aquilo e ela deitou chorando lá. E aí eu refleti um pouquinho, aí enquanto ela tava deitada, eu dei um beijo na barriga dela. Olhei pra cima e falei assim, Deus, eu tô pronto. Pode mandar meu filho, eu já tô pronto. Eu já entendi o que você quer. Em voz alta. Pra ela ouvir. E ok. E profetizei ali, sem saber o que era profetizar. Era só a minha certeza. E não faz Exercendo sentido. a fé, né? E não faz sentido o que eu tava fazendo, principalmente como eu... Hoje faz sentido, porque hoje eu creio nisso. Mas naquele momento eu não, né? Enfim, mais 2 semanas se passaram. 2, 3 semanas no máximo. E aí um dia a Ana me chama no quarto e mostra pra mim ali o exame. Então ela tava grávida. Meu Deus. E aí o mais impactante disso, que ninguém tira da minha cabeça, pode vir quem quiser falar comigo, que Deus colocou meu filho naquele momento. Por quê? Você sabe, os exames hoje em dia, eles mostram quando a pessoa ficou grávida. Isso. E o que acontece? Nesse dia que ela foi na especialista, ela fez toque, Papa Nicolau, ultrassom, exame de sangue, não tinha nada. E nem chance de engravidar. Exatamente. Só que na cronologia da gravidez na contagem, ela estava grávida nessa consulta. Nossa, Bisa, cara. Loucura. Cara, acho que é a 4ª vez que eu ouço testemunho, mas é muito brabo esse testemunho. Não, eu tenho que tomar cuidado pra não contar ele toda semana. Não, mas hoje precisava. Ele é maravilhoso pra mim, porque quando eu entendi aquilo, eu falei, cara, como assim? Todo o contexto. Eu conversei, eu ouvi, eu obedeci, eu mudei, ele me deu meu filho. Cara, eu mudei absolutamente. É por isso que foi tão rápido a minha transformação, porque eu entendi realmente o poder de Deus e o que Deus queria de mim, e eu queria mais disso. Então, desde então, eu vou procurando, vou lendo a Bíblia sozinho, sem entender. Eu tinha uma Bíblia horrível, e aí eu ganhei uma Bíblia do Caio, e eu fui lendo, fui buscando, e aí fui parar lá. Caio me mandou um áudio ontem, cara. Ele pediu seu contato, tava curioso 8 minutos. Ah, normal. Foi brabo, foi de Deus, foi de Deus. Ele é uma benção, ele mandou um de 7 pra mim. Só pra pedir meu contato. Aham. Não, Caio ele é brabo. abençoado, o Caio é uma benção. Eu falo que ele é meu Ananias, né? Calma, vamos chegar aí. Vamos. Eu quero falar, então, disso. Porque eu senti que tu precisa, e a gente precisa dar um recado pra galera dessa pessoa, de um pai ou de uma mãe que não estão conseguindo ter filhos. Cara, Deus nos usa conforme o nosso testemunho. Então, só de tu ter falado isso, já vai impactar algumas pessoas. Mas eu quero que tu, tendo vivido isso, de não poder ter filhos, mas tendo uma fé, né, inabalável, e ainda mais a Ana sofrendo com isso, 2 anos e meio, o que tu teria de mensagem pra falar pra galera sobre isso, que tá passando por isso também, que infertilidade, muitas mulheres hoje passam por isso. Assim, qual que foi o meu discernimento disso tudo? Como foi comigo? Primeiro ponto, galera, Deus faz, tá? Se você acreditar, se você tiver fé, Ele faz. Ele fez na minha vida, a gente vê vários testemunhos disso por aí, mas assim, qual foi o discernimento que eu tive? Deus não me deu meu filho enquanto eu não estava pronto para ser pai e marido. Brabo. Tá? Porque talvez para ser pai eu estivesse pronto, mas para ser marido, não. Eu achava que eu era um bom marido,
Mas olhando pra hoje, olhando pra trás, eu era um péssimo marido. Então, a partir do momento que eu ouvi o que Deus tinha pra falar comigo, nem sempre ele fala de forma literal, mas se você parar e olhar pra dentro, alguma coisa precisa ser arrumada. Porque aquilo é aquela analogia. Você vai dar um carro pra Zozô, você pode estar milionário quando ela tiver 14 anos. Não dá, né? Por quê? Porque ela não tem carteira, não sabe dirigir e responsabilidade. Exatamente. Mas quando ela tiver 18, se você tiver condições, você vai? Ah, vou. Ou seja, não é o tempo. Boa. Concorda comigo? Sim. Então, assim, muitas vezes não é o tempo. Por isso que às vezes você pode estar infértil, pode não estar conseguindo. Então, talvez... E o tempo não é nosso, é de Deus. Exatamente. E às vezes existe alguma coisa que você precisa olhar e aprender a entender o que Deus quer de você. Eu entendi que eu precisava ser marido. Ser um marido melhor. Amar a minha esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. E não é só estar disposto a dar a minha vida por ela. Porque isso eu estava. Mas é fazer com que ela se sentisse amada. Cara, eu entendo uma coisa. Até arrepio, mas assim, tempo é sobre deserto, né? O povo no deserto podia ser em 11 dias para eles entrarem na Terra Prometida. Durou 40 anos. E é muito sobre obediência. O povo reclamava e desobedecia. Quanto mais eles reclamavam e desobedeciam, mais postergava esse tempo. Uhum. Tu recebeu um alerta de Deus. E o que tu fez? Tu obedeceu. Imediatamente. Tu mudou. Tu disse que tu não mudou o teu amor, mas mudou. Mudou porque tu obedeceu. Sim. Foi uma transformação. Então, a partir tu não amou mais conforme tu achava que tinha que amar. Uhum. E nem como ela tinha que ser amada. Tu amou como Deus ordenou que você amasse. Que é uma ordenança isso na Bíblia. Então, cara, sensacional. Exatamente. Brabo. E assim, o milagre, porque pra mim é um milagre. Oxe. É um milagre. É um milagre na minha vida, assim. Diante de muitos que eu já vivi, é um milagre. E é o que você falou, a partir do momento que eu ouvi, entendi e obedeci, isso pra mim é instantâneo. Virou a chave. Foram 2 semanas. 2 anos e meio, um diagnóstico de que naquele momento ela estava infértil. 2 semanas depois eu tinha um resultado. E o meu filho nasceu exatamente do jeito que eu imaginei que ele fosse nascer. Glória a Deus. 17 horas de parto. 17 horas de parto, dia 17. E é o que eu falo, sem misticismo de numerologia, mas sempre foi uma forma dele falar comigo. Isso, exatamente. Entendeu? Deus fala de várias formas. Tanto é que antes eu era o louco do 17. Hoje não mais. Mas às vezes Deus usa o 17 para falar comigo. Boa. Entendeu? Em formas simples. E essa quer mais que isso. 17 horas de parto, dia 17, meu filho, do jeito que foi. É pra eu validar meu testemunho. É o que você falou. Hoje, talvez, algumas pessoas ouvindo isso, talvez algum cara que não ama a esposa da forma que ela merece ser amada, e quer tanto um filho, mas não tá olhando pra esposa como ela tem que ser olhada, pode mudar hoje. A partir de tudo isso que aconteceu. Entendeu? Glória a Deus. Só pra finalizar esse assunto, o 7 significa o quê pra ti, assim? 7, depois que eu aprendi o número da perfeição. Eu nasci dia 7, cara, você é louco. É por isso que ele é muito perfeito, Eu sou gente. perfeito. Ele é meu pastor, galera. Não, galera, foi top, caraca, que assunto maravilhoso. Mas só que agora chegou algo muito bom, Diniz. O quê? Tá chegando. Eu Tá tô- sentindo eu o tô com cheirinho? um pouco de fome, cara. Galera, olha só o que acabou de chegar aqui. Pão de queijo. Eu tô me sentindo Galera. aqui. Sabor Paulista. É o nosso patrocinador master, Diniz. Pera aí, fala aí, cara. Galera, pão de queijo brabíssimo. Se você tá buscando um pão de queijo excelente, com excelência, é esse aqui. Sabor Paulista, tá bom? Procura, porque é o melhor de São Paulo e eu digo, o melhor do Brasil. Não tem vez. Fala Ó, aí, Diniz. Esse Que aqui, eu vou comer também, não é só come tu. aí. Esse aqui, vou falar de boca cheia, galera. Vocês me desculpem, tá? Mas é muito bom. A gente tava com fome aqui. Esse aqui é coberto com parmesão, tá? É muito top, é muito bom. Sou apaixonado, amo pão de queijo. E assim, ó. O que eu posso falar pra vocês, tá? O meu merchan é maravilhoso. Agora, patrocinador bom, eu vou ter que ler umas informações pra vocês aqui, que essa parte eu não decoro, mas ó. Não tem glúten. Então, você que é intolerante aí, Posso comer. pode mandar bala, tá? Vamos lá. A cada 50 gramas possui 160 calorias. Ah, é só isso, tá bom. É bom demais, tem pouca caloria, não tem glúten. Sabor paulista é o melhor pão de queijo que tem. Tá louco. Ó, a gente vai deixar aqui Instagram, o contato. Não perde tempo, tá bom? Aqui embaixo você acessa e pede o seu pão de queijo porque é o mais brabo, beleza? Henrique, obrigado por acreditar na gente, no nosso projeto e encher a nossa pança aqui no podcast. Top Tamo demais. junto. Obrigado, Henrique. Deus te abençoe, meu irmão.
Agora nós vamos falar de Duque. Aqui, ó. Duque. Duque, tá na hora de falar dos patrocinadores, né? O Duque A gente tá de boca cheia falando, mas é que... é muito bom, desculpa, galera. O Duque é nosso primeiro patrocinador, acreditou no projeto também. Você que tá procurando um relógio, ele trabalha com outras coisas também, é um cara de muita confiança, cristão também. Você que é nosso seguidor, tem R$500 de desconto com ele pra comprar. Então dá uma olhada no Instagram e vai estar tudo aí, chama ele. O nome dele é Vinícius. Vini, você é parceiro. Ele também trabalha com iPad, com celular, iPhone, enfim, o cara é nota 1000. Então você tem R$500 de desconto pra comprar com ele. E eu, que sou convidado hoje, acho que hoje é o dia de comprar o relógio, porque os nossos convidados têm R$700 de desconto. Que isso! Ô, Duque, já separa pra mim aí aquele Omega 007 que eu vi lá que tá top. Que ele vai me dar de presente. Toma! Deixa eu só mandar Top. aqui. Ai, galera. Ó, vou te falar. A gente tava conversando ali antes, né? E, pô, a gente se vê praticamente todo dia, conversa um monte. E eu, pelo menos, tava um pouco... Será que... Como que a gente vai falar? Vai ser meio fake, né? Porque a gente meio que já sabe tudo, mas, cara, é muito louco, E né? É flui legal. muito, não tem Flui como. muito. Muito massa. Cara, a gente tá chegando no momento da nossa pergunta-chave, cara. Eita. A nossa pergunta-chave. Diniz, essa é a principal pergunta. Então tem que ser a principal resposta. Qual foi o teu momento de transformação na tua vida? Aonde que tu teve um encontro com Deus? Tu já contou um pouco. Uhum. Mas como que houve a mudança da tua vida? Já conta pra galera que você tinha uma academia, Deus mudou tudo. Vai falando aí. Cara, é assim, ó. O meu ponto máximo de transformação, o que eu entendo que realmente me mudou como homem, como ser humano, que me fez realmente querer ser um pequeno Cristo, querer realmente ser parecido com Cristo, foi esse fato, esse meu testemunho que eu acabei de contar, esse milagre na minha vida, que desde então eu procuro. Mas assim, eu vivi muitas transformações na minha vida. Após isso, eu venho buscando transformações e venho sendo transformado diariamente. Por exemplo, a minha academia, eu vivi 15, 16 anos, alta performance, luta, competição. Ele era professor de Muay Thai, galera. Eu era professor de Muay Thai, eu fui lutador de MMA, eu lutei na Tailândia, eu tinha atletas, eu tinha um evento de luta, né, que eu até contei aqui no podcast com o Nesk. E assim, Deus foi pedindo algumas coisas, eu fui abrindo mão de algumas coisas e a minha vida foi capotando no bom sentido. Cara, eu não sei te falar porque a partir do momento que eu fui transformado por Cristo, eu continuo sendo transformado. Sim. Porque eu abri mão de toda a minha carreira, que eu nunca, pra mim, eu até falei isso no púlpito. Eu não percebia, mas era um Deus pra mim. Porque eu era apaixonado pelo meu trabalho, pelos meus atletas, pelos resultados, pela competição. E eu entendi que aquilo era algo que podia competir até com Deus na minha vida, competia com a minha família. Sim. E eu deixei tudo isso de lado. Mudei, desenvolvi uma metodologia, estava trabalhando com mentorias, e aí Deus vai mudando a gente. Hoje eu tô num ramo completamente diferente. Tá, assim, tu teve que abrir mão do teu emprego, Sim. né? Tu ficou um bom tempo sem nada. Aham. Conta isso. Tá. Eu, quando Deus pediu a academia pra mim, pra eu entregar, primeiro que eu fiz, o que aconteceu? Apaixonado por Cristo nessa mudança, eu sou um cara intenso. Fez um encontro com Deus. Fiz um encontro com Deus, eu ia chegar lá. O encontro com Deus foi um dos divisores, assim, porque lá a gente aprende muito, a gente vive muito o sobrenatural lá dentro. Já fica o convite, galera. 17, 18, 19, 17, então, aniversário do meu filho. 17, 18 e 19 de outubro, não é isso? 17, 18 e 19 de outubro. Vai ter o próximo encontro com Deus, você está convidado, mesmo se você não for da igreja, pode chamar a gente no Instagram aí. Isso aí. Mudou minha vida e eu vejo mudar a vida de pessoas todas as vezes que tem. Até me perdi, onde eu tava? Eu me perco fácil também. O encontro foi um divisor de águas Isso. na minha vida. Eu vi muita coisa sobrenatural lá, mas voltando do... Que tu ficou zerado ali. Eu fiquei zerado. Porque assim, o que acontece? Eu queria mostrar Cristo, levantar Cristo de todo jeito. E aí eu fiz uma sociedade na academia, eu mudei o nome da minha academia, coloquei Cristo na frente de tudo. Falei, não, eu sou uma academia... Olha isso, Muay Thai é budista. A minha academia de Muay Thai era cristã. Mudou pra ser cristão. cristão. Mudou tudo. E essa sociedade durou 27 dias, que era um suporte que eu tinha ali. Quase 17. Quase 17. Aí não, aí era demais também.
E aí eu tinha um outro sócio. Resumindo, eu fiquei sem sócio, num posicionamento cristão, e eu sabia que aquilo ia impactar comigo. Só Perdeu que quantos alunos? eu perdi mais de 70% dos meus alunos. Nossa, só por ter mudado um posicionamento. Eu não fiz nada, eu fiz um vídeo falando GAD, Academia com Princípios Cristãos. E mudei o nome foi de 17 foi pra GAD 17. Deus. E assim, instantâneo. Só que eu não perdi só alunos, eu perdi atletas, eu perdi professores que davam aula lá dentro. Algumas pessoas passaram a me odiar, de verdade, assim, tem um que não fala comigo, eu não sei o que aconteceu, o cara me odeia. E tudo bem, enfim, eu perdoo, amo e aprendi a ser assim, né? Antigamente não seria. E perdi meus personagens, que era a minha maior renda. Mais da metade. Então, assim, de repente eu me vi num negócio pronto pra quebrar, sem aluno, sem gente pra trabalhar, eu tendo que ralar, completamente alavancado porque eu vivia meu auge financeiro antes de fazer essa mudança. Tinha mudado pra condomínio, tava bem demais. E, cara, eu não fiquei uns dias, eu não tenho problema com sono, nada tira meu sono, mas eu não dormia. Meu Deus. Só que aí já vem um outro ponto que fica aqui pra galera de testemunho. Em nenhum momento eu cogitei retroceder o que eu tinha feito. Porque, assim, passa na cabeça e fala, cara, as pessoas falam, por que você não volta? Volta o nome. Porque o que eu mais tinha era o meu nome. Só que eu não queria mais meu nome. Eu queria fazer a mesma coisa que eu fazia e levar a Cristo pras pessoas. Ali dentro, eu tinha o PG dentro da academia. Tinha. E eu falei, não posso fazer isso. Eu me levantei, eu não posso voltar atrás. Exato. Porque se eu fizer isso, eu tô escondendo o que Cristo fez na Deus minha me vida. entregou e tu queria espalhar isso. Exatamente, eu falava, Deus, como assim? Eu me levantei, eu coloquei teu nome à frente de tudo e acabou tudo. Nossa. Vou quebrar? O que é isso? E eu não entendia, eu chegava 4 e pouco na academia da manhã, porque eu não conseguia dormir, eu ia antes, cara, de chorar no tatame, ajoelhar e orar, e botar louvor e chorar mesmo, de lágrimas, o que tá acontecendo, o que eu fiz? Assim, eu não me arrependia, isso que era o mais louco, eu não conseguia me arrepender, mas eu queria entender, eu perguntava pra Deus, qual é o caminho, o que o Senhor quer disso? E aí, por esse motivo, eu me reinventei de novo, desenvolvi uma metodologia, comecei a trabalhar com mentoria, e assim, um ticket altíssimo, fui pro meu auge financeiro de novo, trabalhando dentro da minha casa, e aí coloquei um sócio na academia, e aí dei meu evento pro meu sócio, Tu se reinventou. cara, me reinventei. E aí eu entendi. E nesse meio a galera te chamando de pastor. Mas, de forma pejorativa, o mundo da luta deve me zoar até hoje, cara. Mas assim. Olha lá o pastor. Mas isso pra mim é uma honra, entendeu? Eles falam ou falavam de forma pejorativa, porque vinham falar, galera, Rodrigo, a galera tá te chamando aí de pastor, é treinador que virou pastor. Eu falo, cara, se um dia eu tiver essa honra de ser, amém. Porque isso pra mim não é pejorativo. Eu fui transformado. O que eu vivi, ninguém Glória a viveu. Deus. Isso aí. E isso nunca me incomodou. Só que, cara, de ser apontado, a galera me chamando de maluco, eu ouvia falar isso. A galera vinha me contar. Quem me amava de verdade queria me contar, falava, cara, faz alguma coisa. E aí... E foi nesse meio tempo que tu foi consagrado? Foi intitulado aspirante ou não? Foi lá, não, foi depois. Já tava meio que resolvido, mas eu recebi uma palavra, né? No primeiro dia do meu PG. Fala isso aí. Eu tava... É muito louco, cara. A minha história, esse podcast vai durar pouco. Porque o meu primeiro PG que eu fui, galera, foi um PG que foi montado na minha academia. Isso. Foi uma ideia, inclusive, da sua irmã. Sim. Pra quem não sabe, a Isadora foi minha aluna. A Isadora e a Carol treinaram comigo mais de um ano, quase todo dia. E aí a gente já tava frequentando a igreja e falou, cara, você tem que fazer um PG aqui pra galera, vamos fazer. E o primeiro PG que eu fui, foi o meu. Né, o que eu montei na minha academia. E nesse dia, o Xande, eu não conhecia ele, eu conheci o Xande, já tinha visto na igreja, eu acho. Tem que chamar o Xande aqui pra entrevistar ele. Ele virou pra mim, e ele nem fiquei, eu nunca vi o Xande entregando profecia pra ninguém. Não é assim. E aí ele chegou e falou pra mim, cara, eu tava vindo no carro, no meio do PG, na frente de todo mundo. E eu preciso te falar uma coisa, tenho que falar. Fala. Ele falou, você vai ser pastor. E aí naquilo... Meu Deus, o meu velho. racional, eu pensaria, esse cara tá maluco, eu nunca pensei em ser, mas nunca. Fazia quanto tempo que você tinha se convertido? Nem sei se eu não tinha sido nem batizado, Arthur. Ah, tu não tinha feito encontro não, ainda? Não, cara. O meu primeiro PG foi na igreja, eu nem tinha feito encontro. Caraca. Foi muito rápido tudo. E aí só que ao invés de eu achar ele maluco, eu senti uma presença naquele momento, eu tive vontade de chorar. Nossa. E não era uma coisa que eu queria, eu nunca corri atrás de bênção nenhuma nesse sentido. E continuo não correndo. E eu falei pra ele, se for da vontade de Deus,
Bem assim, nunca tinha recebido nada de prof. Fiquei bem zureta, né? E aí, na sequência, nesse mesmo dia, a Vanessa veio e falou pra mim, olha, eu senti te falar a mesma coisa. Eu também não tinha muita proximidade, tava tudo começando ali, o relacionamento com a galera. E aí o Xande falou. E aí, quando eu decidi, foi nesse período, tá? Porque até então a gente montou um PG e eu nem era membro da Eucana ainda. Eu tava indo ali na Cristo Arena, que eu sou muito grato, o pastor Leandro me ensinou muito, que é do Caio, me levou pra lá, né? Mas eu também não era membro, não tinha sido batizado. E quando eu fui conversar com o pastor, eu falei, pastor, eu fui numa igreja, eu botei o pé lá, e é o que eu já contei pra vocês, desde o primeiro momento que eu entrei na Eucana, Tu sentiu que tinha eu algo senti que tinha algo pra mim naquele momento. E eu nunca pensei, galera, eu nem sabia o que era ter ministério. Sim. Eu nem achei que podia alguém ter alguma coisa na igreja. Eu achei que era que, sei lá, eu não achava nada, eu nem pensava nisso. E aí eu senti algo assim. E aí eu fui e conversei com ele. Falei, ó, pastor Leandro, eu decidi que eu vou congregar lá, porque assim, querendo ou não, tem pessoas indo eu montei um PG, as pessoas da igreja vão no meu PG, eu tô com as meninas lá dentro da minha academia, e eu senti que eu tenho algo lá. Arrastava uma galera junto pra Exatamente. E aí ele falou assim pra mim, desse jeito, ele falou, olha, eu não posso falar que eu não fico chateado, porque quando a gente vê algo bom na pessoa, a gente perde isso, mas o reino não. Então você não tá trocando de time, né? Você só tá em outro lugar. Pra mim, Deus abençoe, e tá aqui, pastor. Ele terminou falando isso, Ele terminou falando isso, vai com Deus, Deus abençoe, pastor. Aí eu, como assim, pastor? Você vai entender um dia. Meu Deus. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei pra ele, pastor, não é possível. Já 2 pessoas me falaram isso e tal, e tal. E aí teve uma quarta situação que eu não lembro, mas eu sei que foram 4. Depois disso, alguém também me entregou algo, que é uma pessoa que também não tinha nada a ver comigo. Então, assim, acho que é o caminho, né? Seu pai me separou como aspirante. Tu foi separado de aspirante ou primeiro foi pro encontro primeiro, né? Não, primeiro eu fui pro encontro, depois eu fui separado do evangelista, quando eu tava Aí lá no servindo. encontro com Deus, tu se batizou. Me batizei. Eu tive o privilégio de batizar o Diniz Fui aí. batizado pelo Arthur. Fui o teu servo, né? Foi meu servo. Caraca. Me batizou, fui batizado. E ali eu entendi o tamanho da responsabilidade. Que eu comecei a querer muito ser batizado. E aí eu e meu irmão fomos batizados juntos. E aí depois daquilo eu comecei ali. Aí depois teve a oportunidade... comecei a assumir algumas coisas. Tinha o próprio PG lá. O Diniz, ele sempre que ele foi pra igreja, ele tem isso nele, um espírito de liderança. Tanto na academia, ele levava toda a galera. E na igreja ele já se envolveu muito rápido. Começou a assumir coisas muito rápido. Sempre, era até legal, teve um encontro com Deus, né? Que a galera subia e dizia, eu vim porque o Diniz me não sei o quê. Eu vim foi porque... o penúltimo, foi loucura. Cara, tipo, acho que mais de 10 pessoas subia e honrava a vida do Diniz, porque ele tem isso. De fato, um pastor, né? Rebanho. Então, ele tem isso. E aí, logo, depois de quanto tempo tu foi consagrado? Foi intitulado aspirante? Aspirante foi 2 encontros pra trás. Então, acho que faz o quê? Uns 6 meses, aspirante. E eu fui no primeiro encontro que eu servi. No segundo encontro que eu servi, eu fui separado ao evangelista. E aí, depois, acho que 1 ou 2 pra frente, a aspirante. Então, o Diniz virou evangelista, né? Fazendo a obra. Foi consagrado a evangelista e ele foi levantado como, agora, recentemente, como aspirante, né? O que é o aspirante? São 3 anos, né, de vida com Deus, estando na igreja, cumprindo os ministérios, para que possa ser consagrado a pastor. Então, daqui 2 anos e meio, se tudo der certo e dará, o Diniz tudo indica que sim. vai ser o pastor da nossa igreja Eucana. A galera já chama ele de pastor, não tem como, né, mano? E como é que você se sente a galera te chama de pastor? Olha, assim, o pastor Everaldo, muito sábio, acho que ele percebeu tudo isso muito rápido, antes de começar a acontecer. E é muito legal pra você ver como as coisas cooperam, né? Ele veio um dia, me chamou de canto, eu e a Ana, e falou assim, olha, do nada, é muito engraçado essas coisas. Ele falou assim, as pessoas vão começar a chamar você e a Ana de pastor. Não corrige. Porque se você é visto dessa forma, isso significa que você é um pastor. Está sobre você. Exatamente. E se você fala que você não é, essa pessoa se sente desamparada, ela não entende. Então... Isso. Aí eu olhei pra Ana assim e falei, tá. Cara, parece que... Acho que... Essa parte é brincadeira, tá? Mas é como se ele tivesse saído e tivesse chegado alguém e falado, ô pastor. Porque a galera só me chama assim, a maioria das pessoas. Sim. E no começo era estranho. Agora, eu meio que acostumei. Acostuma, pra mim era estranho. Aí você fica... sabe quando eu escutava meio quadrado? Isso, exatamente. Parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Isso. Ainda mais, e aí, né, por mais que eu não pedi nada em nenhum momento, continuo, tanto é que nas minhas pregações quase todas eu falo, eu não sou pastor. Isso. Né? Mas aí, por exemplo, tava você ou seu pai do lado, alguém falava, pastor...
A minha vontade era ele falar, gente, eu não falei pra ninguém me chamar de pastor. Sim, Só que sim. vocês sabem, vocês veem. É assim. E é isso, e é aquilo. Se as pessoas me veem dessa forma, glória a Deus por isso, entendeu? Porque Cara, pra mim é uma honra, com certeza. né? Uma honra gigantesca. E tu estando de aspirante a pastor, líder dos jovens, líder dos homens da igreja, tu passou por uma fase de alguns ataques, que eu fiquei sabendo, Tá. que te tocaram. No quesito de te falarem, esse cara aí recém chegou, já, porque é assim, né? Uhum. Prego que tá em destaque toma martelada. Aham. Isso é na vida, é assim. Quem dirá na igreja. Então, como que foi? Como que tu recebeu essas críticas e como que tu lidou com elas? Assim, ó, de verdade mesmo, de coração, genuinamente. A mim, não afeta. Porque é aquilo, eu até entendo, porque foi muito rápido. Então, assim, o fato o que eu digo que eu entendo é as pessoas olharem e acharem estranho. Mas eu sei o que eu carrego. Eu sei a minha entrega e a minha disposição. E não é o que as pessoas pensam de mim que vai fazer eu pensar diferente ou agir diferente, mas o que Deus quer, espera e vê de mim. Então, assim. Mas tu quis tomar um posicionamento, tanto Claro, que tu veio falar comigo. sim, exatamente. A minha vontade naquele momento era de chamar a pessoa e conversar e entender por que ela estava falando aquelas coisas a meu respeito. Porque eu sempre fui um cara de resolver, mas eu também sempre fui um cara que respeitei hierarquia e liderança. Até por isso eu cheguei e falei, pastor, tá acontecendo isso, isso, isso. Essa pessoa fez isso, 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 fez esse vídeo e só faltou falar meu nome, né? Que foi o que eu te falei. Então precisa ser conversado. Aí, né, o que eu perguntei pra ele, o que você prefere? Que eu fale, você fala, ou o que eu prefiro? A gente faz uma reunião, eu falo com todo mundo junto. E aí vocês, né, seguiram do jeito que vocês acharam melhor. A minha preocupação maior foi porque era uma pessoa que também tinha um cargo de liderança e as pessoas ouvem os líderes e aquilo poderia enfraquecer. Denegrir a tua exatamente, imagem. denegrir a minha imagem. Ou não só a minha imagem, mas a partir Tirar do a momento que... credibilidade. E não a minha. Porque aquilo, o que foi falado de mim, que eu era novo na fé, tudo é verdade. Eu sou. Só, cara, eu exerço a minha fé. Boa. A minha fé não é. E a Carol me falou isso uma vez. E há muito tempo, lá no começo. Que não existe tempo de carteirinha pra crente, pra cristão. Tem Isso gente que aí. tá na igreja que é crente de banco há 30 anos. E não mexe uma palha pra fazer a obra. Exatamente. Eu não, cara. Em Hebreus fala isso. Eu sou um cara que eu aprendi que eu tenho que fazer e eu faço o que eu posso. Sempre com equilíbrio, né? Pô, Paulo era perseguidor, virou a chave e já saiu pregando. E foram coisas que eu, antes até de falar com você, quando eu recebi esse ataque, eu fui pesquisar mais a fundo. Pô, o próprio Jesus, o ministério de Jesus, o ministério ativo dele durou 3 anos. Né? Que ele começa ali. Então, assim, a minha preocupação maior era porque, a partir do momento que eu estou debaixo de uma liderança, eu fui levantado, vocês confiaram em mim para alguns ministérios, para ser líder dos jovens, líder dos homens, pregar na igreja, e uma pessoa denigre isso, falando que isso está errado, ela não está falando só de mim, mas do meu pastor e do pastor presidente e de todo mundo que fez isso. E a minha preocupação maior era como as pessoas poderiam enxergar aquilo e dividir realmente a igreja. Porque a gente não pode rebater. Eu confesso que a minha carne, eu te falei, eu escrevi um roteiro de um vídeo. Não de forma pejorativa, mas para trazer os pontos e biblicamente exortar aquilo. Claro. Mas eu achei melhor não. Porque eu não tenho por que me defender de algo que eu não sou culpado nem que eu tô errado. Então, a minha preocupação maior era essa. Eu sou um pastor jovem, né? Eu fiz 30 anos agora, em junho. Faz 2 anos ou 1 ano e meio que eu tô? Como pastor? É. Acho Bom, que 1 ano por e aí, meio. 1 né? ano e meio, Acho por que aí. 1 ano e meio. E eu também recebi esse tipo de coisa, só que depois que eu li 1 Timóteo 4,12, a chave virou e eu nunca mais deixei essas coisas me atingirem. Então, assim, ó, 1 Timóteo é a dica pra galera aí. 1 Timóteo 4,12 diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Cara, a palavra tá dizendo, não deixa que ninguém te despreze por você ser jovem. Se alguém vem e diz pra você, você acha que é isso, acha que é aquilo, olha a tua idade, eu tenho muito pra te ensinar. Não deixe. A palavra tá dizendo, não deixe. E o que é não deixar? É isso. É confrontar a pessoa, dizer, irmão, eu sou um exemplo de Deus. Cara, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a galera diz, eu costumo dizer nas minhas pregações, qual é o nosso propósito? E a palavra de Deus diz isso, é ser santo. Ser santo como ele foi santo. Santo é ser separado. Daí a galera tem a maneira de dizer, eu não sou santo. Não, você tem que ser santo.
Você tem que ser um exemplo. Agir em amor e em pureza. Se você andar assim, e a gente tem isso pra dizer, a gente anda, a gente busca a Com santidade. certeza. Então a gente não pode deixar com que ninguém venha menosprezar o que a gente carrega. E era exatamente isso que queimava no meu coração. Porque é aquilo que eu te falei. Eu não me coloco em xeque. Porque eu sei que eu sou crente de fora da igreja. Fora da igreja. Não só na igreja. Depois de me tornar crente, eu procurei uma igreja. Boa, Então eu não sou um crente de quatro paredes. boa. Eu sou o contrário. Eu preciso que as pessoas percebam que tem algo diferente em mim. Eu preciso contaminar os ambientes, no bom sentido, né? Contaminar é uma palavra que parece pejorativa, mas não nesse caso. Contaminar os ambientes com o que eu carrego. Isso. Mostrar, contar o meu testemunho, constranger as pessoas. Por exemplo, lá na empresa mesmo, é muito legal, porque as pessoas, eles falam palavrão, eles me pedem desculpa. Eu constranjo eles no bom sentido. Claro. E eu não fico assim, não, tranquilo, não, eu fico. Eu falo assim, vocês estão melhorando. Oi, vai dizer, no início que eu te corrigia, lembra? Que às vezes tu saía com alguma coisinha, alguma... Claro. E hoje, não é assim pra ti? Quando as pessoas falam alguma coisa, não dói o ouvido? Não, dói, mas dói muito. Dói assim, parece demais. que aham. Você faz assim, fala, ai, ai. E aquilo, E é natural, galera. e eu A galera tô- fala um palavrão do teu lado e já... é como se fosse muito alto. É muito Isso. engraçado isso. E assim, eu tô num lugar que não dá pra eu ficar exortando a galera. Né? Eu tô num lugar que. Eu sou diferente, mas como que eu tô constrangendo eles? Não é falando. É o testemunho. Eu não falo. Brabo. Ou, por exemplo, alguém às vezes vem me mostrar, e acontece, vem me mostrar uma mulher. Porque os homens, infelizmente, muitos homens fazem isso. É, onde mais cai o homem é E isso. eu falo, eu sou casado, não olho. Boa. Só que eu tenho. Não é assim, ó. É o que eu falo nas pregações pros jovens. E aí você se engana, tipo assim, e não fala nada. Não, eu falo, irmão, eu sou casado, velho, não mostra pra mim, não. Boa. E aí, quando eu vou tendo mais intimidade, é pior. Eu falo assim, pô, e você também. Não devia estar olhando isso. E aí a galera se constrange, e constrange. reconhece o que você carrega, né? Exatamente. Um dia eu tava numa barbearia, mano, e os manos de quebrada, velho. Os manos de quebrada, assim, ó. Eu fui lá por indicação de um amigo meu. Pá, fazendo corte, daqui a pouco chegou um MC, mano. Ele chegou assim, metendo louco, pá, gritando, não sei o quê. E ele tava vendo uns vídeos de mulher, assim, também. Aí eles começaram a falar, e não sei o que, isso e aquilo. Daí ele chegou em mim e mostrou. Vai dizer que tu não curte isso aqui também. Daí eu falei, não, mano, isso tá errado. Mano, na hora o clima pesou na barbearia, assim. Aí a galera, viu só? Tá errado, não sei o que. Daí eu toquei, eu sou pastor, assim. Daí tinha um que tava meio bêbado. Cara, mas pastor pode usar brinco e não sei o que. E aí eu comecei a pregar, a galera já eu quero ir pra igreja, não sei o que. Cara, a gente é transformador de ambiente, cara. É o que a gente carrega. E é isso, qual que é o estereótipo do crente? Chato. Chato. Eu falo porque eu já preguei isso também. Eu tinha papo. Se alguém falasse pra mim, se alguém chegasse pra mim, sei lá, 5, 6 anos atrás, e falasse que eu seria um crente do jeito que eu sou, eu falasse, você tá maluco. Tá bêbado. Porque não é que eu não gostava de crente, mas eu jamais queria ser daquele jeito. Que eu imaginava que era. Porque muitos religiosos trazem isso. Inclusive, esse tipo de galera que me atacou que veste uma roupa de crente, mas que na verdade não é crente o tempo todo. Sim. E o que acontece? O cara troca uma ideia com você e fala, pô, esse cara ele é pastor, ele é legal, gente boa, o cara tá vestido de um jeito normal. Que isso? Legal isso aí que ele carrega, entendeu? E é o que a gente vai fazendo no dia a dia. E as pessoas vão se contaminando, querendo entender qual é esse Cristo que a gente segue. É verdade. Entendeu? Então, isso pra mim é algo que eu não abro mão, entendeu? Então, respondendo o seu ataque, eu senti que eu tinha que fazer algo pra que as pessoas vissem que aquilo tava errado. Boa. Mas tive que seguir E no ali. final a gente viu, né, que prevaleceu a palavra de Deus. Romanos 8:28. Que é o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito top. Galera, a gente tá encaminhando pro final, mas eu quero terminar falando aqui, Diniz, de como tu tá hoje. Tu chegou, hoje tu tá na Prudential, né, trabalhando. Muito. Muito, inclusive, tendo que equilibrar a igreja, trabalho, família, e é uma loucura, né? Como que tá sendo pra ti e quais são os planos pro futuro? Tá, vamos lá. Cara, é um processo assim, de novo, né? Outro capotamento. Deus já me deu outra oportunidade. Orei muito. Não forcei nenhuma porta, justamente porque eu sabia que eu estava entrando num ambiente hostil, que é um ambiente de competição. A galera trabalha, envolve muita grana. E a maioria da galera não é crente, é natural.
E eu tive muito medo de que isso desse certo, deu certo. Eu sabia que eu tenho que trabalhar muito, que eu tenho que correr atrás de fazer as coisas. E eu tive que me ajustar em algumas coisas, desequilibrar alguns pontos para voltar a equilibrar, que são fases. Mas, assim, é algo que realmente tá me forjando, tá me moldando de novo. E mais ou menos o que eu falei na pregação de domingo agora. Eu sinto que Deus está me entregando uma ferramenta nesse momento para que eu possa usar mais para frente. Por quê? Porque muito do que eu já falei, do que eu já aconselhei, do que eu estou vivendo exatamente. Por quê? Quanto mais eu trabalho, mais eu tenho retorno. Hoje, literalmente. Então eu tenho que equilibrar a minha casa, tenho que equilibrar a igreja, tenho que equilibrar meu momento com Deus e eu tenho que cumprir as coisas para que eu consiga atingir meus objetivos dentro da empresa. Então, assim, é um momento que eu tenho que estar muito alerta, muito vigilante em todos os sentidos para não cair em nenhuma cilada, para não me enganar, para não me contaminar. Eu tenho que me vigiar agora o tempo todo. É como se eu tivesse vivendo um evangelho que estava sendo fácil, porque muito apaixonado por Cristo, muito fácil ser Cristo do jeito que eu tava, sem demagogia, sem hipocrisia aqui. Pra mim aquilo era impossível eu cair do jeito que eu tava. Cara, igreja, trabalhando de casa com mentoria, ensinando a galera o que eu gostava ali no sentido de criar. Tava muito imerso, né? Cara, tava muito imerso e o meu trabalho era um gabinete pastoral, cara. Tanto é que foi uma das coisas que começou a me incomodar, porque eu cobrava caro pra fazer um gabinete pastoral, praticamente. Aconselhamento, né? Aconselhamento. Era mentoria, mas surgia muita coisa de Deus. Muito. Tanto é que, pô, quantos meus mentorados mesmo foram na igreja que você conheceu? Entendeu? Era quase que uma condição. Aliás, você tá comigo? Então vamos lá, vamos conhecer. Boa. E aí, tava é o que você falou, muito imerso. Eu não tinha mundo pra me puxar. Tanto é que eu comecei a fazer jejum, né? Que é um hábito que eu continuo, tem que ser feito, mas eu falava, cara, eu não... Enfim, agora eu tô sendo testado o tempo todo, cara. Isso. O tempo todo, em vários sentidos. Principalmente, tem coisas que não me pegam mais, que nem esse negócio. Mulher o palavrão é difícil porque é algo que você fica ouvindo muito. A todo tempo. E eu já fui muito boca suja. Aí resgata aquele. Exatamente. Então eu tenho que ficar me policiando muito pra não virar um vício de linguagem. Porque as pessoas falam palavrão sem perceber que estão falando palavrão. Exatamente. É quase que um vocativo. Uma vírgula, né? Exatamente. Pronto. Um ponto final, muitas vezes. É. E aí eu tenho que me policiar muito, eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar cego no dinheiro e principalmente o meu tempo. É o tempo. O tempo que, assim, por exemplo, pô, eu emagreci, a galera que tá vendo o podcast aí, tá vendo? Eu perdi. Se vocês verem o podcast de antes do Nesk e o de hoje, vocês estão vendo a diferença. Em pouco tempo, eu perdi 13 quilos. Eu emagreci, eu perdi muito músculo. Por quê? Porque eu fiquei um tempo sem conseguir treinar. Até aquilo que você me falou, pô, fiquei feliz de ver você treinando. Aquilo ficou, eu falei, caraca. Não, olha só, galera, isso eu quero falar, porque assim, o Diniz, ele é um cara que se entrega de cabeça em tudo, né? Sim. Tanto pra Deus, como no trabalho, como na família, em tudo. Muito dedicado e faz acontecer. E tava tudo certo. Só que quando chegou esse emprego pro Diniz, e é alguma porta que Deus abriu, a gente entende assim, houve esse desequilíbrio que precisou em uma fase, como você falou, foi uma fase e ele se focou muito no trabalho, tinha que ir lá para outra cidade, aprender, enfim, ficou um bom tempo assim. E eu, sendo pastor do Diniz, vendo de fora, eu precisei exercer um pouquinho e cara, eu nunca fui de puxar, nunca puxei tua orelha em nada, né, Diniz? Porque, pô, a gente anda muito alinhado, eu e o Diniz. Mas eu vi um alerta de Deus ali, aonde o Diniz precisava buscar o equilíbrio, a palavra de Deus. Ele não te dá um espírito de covardia, mas ele te dá um espírito de paz, amor e equilíbrio. Então, assim, eu chamei o Diniz pra conversar e falei, irmão, tá acontecendo isso, eu acredito que é bênção, mas você precisa buscar o equilíbrio, você precisa buscar o equilíbrio na tua família, na igreja, com os compromissos da igreja, no teu trabalho, na academia, tudo isso a gente falou, foi ou não foi, sim. Né? E aí, na semana seguinte, se eu não me engano, porque lembra que eu falei, o Diniz sempre foi um pescador de almas, então ele sempre levou muita gente pra igreja. Nesse meio tempo ele tinha parado por causa disso. Ele postou dando uma palestra falando de Deus dentro do trabalho dele, porque chamaram ele pra falar. Olha o que Deus faz, né? Carteira arrepiada. Cara, quando o Diniz falou ali, tudo mandou pra mim, né? Eu já fiquei muito feliz, nossa, muito bom. E aí, acho que no outro dia ele postou indo pra academia. Então eu falei, teve 2 momentos, Diniz, que eu fiquei muito feliz contigo essa semana. Te vi falando de Deus no teu trabalho, que esse é o motivo de você estar ali. E segundo, indo pra academia. Você está conseguindo equilibrar as coisas.
conseguindo botar o equilíbrio. E agora o Diniz tá voltando, tá treinando, tá na igreja, tá no trabalho, né, Diniz? Assim, eu preciso equilibrar um pouco essa gangorra ainda, porque eu ainda tô, né? Porque aquilo, o que eu te falei, até pra galera entender, eu tive que investir muito nesse novo trabalho e ficar muito tempo sem receber nada. Então eu tive que, né, Ralar. fazer o possível para poder equilibrar o mais rápido possível, ainda, né? Leva um tempo, mas eu já consegui estruturar um pouco mais. Eu já não preciso, eu não preciso estudar mais tanto o negócio, porque eu estudei tanto que eu já quase que domino o que eu precisava dominar. Que é como eu não gosto de fazer as coisas sem saber o que eu tô fazendo. E aí, a importância de ser Bíblia, né? Porque a galera já me chama desde o primeiro momento dentro do meu negócio, dentro do escritório de pastor. Sem eu falar nada, sem saber, me chama de pastor. É meio que brincando, mas é aquilo. Pra mim, aquilo é muito legal. E aí, um dia, nessa conversa que a gente teve, e eu tô o tempo todo pra Deus me manter no centro da vontade dele, pra eu não me perder e tudo mais. E aí, numa oração, foi numa segunda-feira, eu orei e falei assim, Deus, me dá uma oportunidade hoje explícita de falar de você, lá na empresa. Porque eu tava indo de forma sutil, eu não posso chegar enfiando goela abaixo, senão a galera não vai querer ouvir. Eu tenho que ser inteligente pra falar do Senhor. Aí, beleza, só fiz essa oração. Eu chego no escritório, aí um dos caras acima de mim chega e fala assim, Diniz, queria começar a reunião do escritório inteiro. Toda segunda-feira a gente tem reunião do escritório inteiro. Eu queria te pedir uma coisa, você pode começar abençoando a semana falando de Deus aqui? Nossa. E ele é católico, irmão. E aí eu olhei assim e falei, não acredito que você tá me pedindo isso. Aí ele, porque eu falei, cara, eu orei por isso hoje. Nossa. Não desse jeito, eu queria falar pra uma pessoa. Sim. Falei pra mais Pra 50. todos. Que tem ali, sei lá, uns 40, pra não falar mentira aqui, não sei quantos, tem muita gente. Sim. E aí, abri a reunião, assim, a galera gostou, foi legal. Na reunião de equipe, que é melhor, a gente ficou a reunião quase 1 hora também, falando um pouco disso. Na semana seguinte, aí veio outro cara que era acima, que ele não tava, ele falou que é o Rodrigo também, meu xará. Pediu pra abrir de novo. Ele falou, foi uma das melhores semanas da Prime, e ele brincou assim, né? Fiquei sabendo que o Rodrigão abriu aqui a reunião falando de Deus, não sei o quê. Porra, eu assim achei que ele só ia... Ele falou assim, então vem de novo. Foi a melhor semana do escritório. Nossa. E aí eu fui de novo. 2 segundas seguidas. Não sei se segunda agora vai me chamar de novo. Mas agora eu já vou me preparar também, que eu fui pego de surpresa as 2 vezes. Glória a Deus. Vou começar a botar uma pregação pra segunda. E já levou gente pra igreja, né? Já levei gente pra igreja. Uma benção. Top demais. Cara, a gente tá chegando no final. Foi top. Foi muito top, bom. Foi muito top. Eu queria continuar, na verdade. Tem mais alguma coisa que tu achou que, pô, eu preciso falar? Cara, nem sei. Eu não lembro nem o que a gente falou. Foi tão espontâneo que eu não sei nem do que a gente falou. Cara, foi muito legal. É diferente entre te entrevistar, né, do que entrevistar outras pessoas. Galera, eu vou estar daquele lado ali também, num próximo episódio, né, Diniz? Vai ser top. E só que a gente sempre encerra de uma forma o nosso podcast, que é no quadro Direto e Reto, e não vai ser diferente. Então eu vou te fazer 10 perguntas e você vai responder o que sentir. Beleza? Bora? Bora. Louvor que mais marcou a sua vida? Cara, eu não lembro o nome do louvor, que é um que eu escutava muito com meu irmão. Mas é só cantar um pedacinho. Eu não lembro nada do louvor. Não. Se eu lembro, eu choro. Mas não é aquele lá que o Tyrone veio aqui? Não. Mas tem um que eu ouço assim, desde a minha conversão, praticamente todos os dias, que é do Theo, inclusive, que é do meu amigo, mas é coincidência porque eu só quero tua presença. Então, eu escuto praticamente todos os dias esse louvor. Como que é a música mesmo? Eu só quero tua presença. Canta aí, pô. Hoje não vou te pedir nada. Cê é louco. Eu escuto praticamente todos os dias. Boa, top. Um versículo que você carrega no coração? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sem falar o que mudou minha vida, né? Que é amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Mas dois esse top. É pra mim. Boa. Um personagem bíblico que você se identifica? Vários, mas acho que o que eu mais me identifico, não necessariamente o que eu mais gosto, mas é Paulo. Porque por causa dessa... Ele era um perseguidor de cristãos, ele nunca quis ser o que ele se tornou e de repente tudo mudou na vida dele. Então eu acho que foi muito parecido comigo. Cara, essa é boa pra ti. Como você se vê daqui 10 anos? Não faço a menor ideia. Deus tá mudando tanto a minha vida, Arthur, que eu não sei. Só tenta imaginar algo. Cara, eu me vejo muito, muito bem sucedido financeiramente, muito bem sucedido ministerialmente, com a minha família aí, pelo menos mais um filho. Porque eu quero, amor, eu quero pelo menos mais um. Eu gostaria de mais 2, queria 3, mas também, se Deus quiser mais, pode mandar. Boa. E eu imagino coisas
grandiosas ali na igreja para nós, não só para mim, porque Amém. eu acredito que a gente tem uma coisa começando, mas que não tem como, é muito nítido, principalmente pelas dificuldades dos desertos que a gente enfrenta ali, Sim, muito. aos trancos e barrancos, que daqui 10 anos a gente vai olhar para trás e vai ter algo muito sólido, eu creio que juntos nisso. Então eu vejo realmente, acredito que eu vou estar pastor, Sim. realmente, que eu vou continuar trabalhando, trazendo gente, né? Porque eu entendi que talvez eu tenha chegado com isso de cuidar, de pastorear, mas eu aprendi a ser evangelista na igreja. Boa. Então, eu tenho as duas coisas, de trazer e de cuidar. Então, acho que essas são as coisas principais. Talvez morando em Hortolândia. Ô, louco, spoiler brabo aí, troca. Eu pensei que ia falar Orlando. Vai saber. Sei lá, né? Se for vontade de Deus. Eu tenho um parente lá. Ó. Tá. Do que você se arrepende? Cara, eu me arrependo, eu não sei se é um arrependimento, porque o tempo não é meu, mas eu gostaria muito de ter conhecido Cristo verdadeiramente antes. Eu queria ter começado antes tudo isso, queria ter me tornado o que eu me tornei antes, mas eu me arrependo de todos os dias de pequenas coisas, sabe? Eu vivo, até, essa é uma parte ruim, não sei se você tem isso, eu vivo me arrependendo, Sim. só que com coisas sutis, mas... eu não tenho nenhum arrependimento grave, porque, de novo, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, tudo que eu fiz de errado, eu aprendi com aquilo, eu me tornei melhor e tudo que, enfim, E já foi entregue, né? já foi entregue, exatamente. Tá. Maior desafio como jovem cristão? Levar essa palavra para quem não quer ouvir. Daquela forma do menino de forma aura. Exatamente. Nossa, que foi top, né, mano? Exatamente. O vídeo que você me mandou. É isso. E isso para mim, isso é um desafio pessoal também. Essa mansidão. Melhorei 98%, mas não sei nem se matematicamente é possível, na verdade não é. Eu melhorei 98%, falta 500. Entendeu? Mas eu tô no caminho. Então isso é uma dificuldade minha. Buscar o fruto do Espírito, né? Qual o teu maior sonho? Cara, meu maior sonho é que as pessoas possam realmente me imitar, porque eu sou um imitador de Cristo. Isso é uma coisa que hoje eu tenho como sonho, assim, sabe? Porque eu sou muito, muito realizado com a minha família, eu quero coisas maiores, Sim. financeiramente falando, mas não é meu sonho. Meu sonho é realmente ser uma pessoa exemplo. Olhar pra trás e falar assim, tá, eu fiz tudo que tinha que ser feito, e meu filho olhar pra mim e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Boa. Esse é meu maior sonho. Já pensou em desistir? Não. Boa. Não. O Diniz não é muito de desistir, galera. Sucesso pra você é o quê? Sucesso pra mim é deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu fiz tudo da melhor forma possível, tudo que eu tinha, tudo que estava ao meu alcance pra fazer naquele dia. Então, acho que todos os dias, alguns dias eu tenho insucesso, mas na grande maioria deles eu me sinto um homem bem-sucedido. Tu é um homem de sucesso. Eu me considero um homem de sucesso. Glória a Deus por isso. Última, não menos importante, tu vai responder falando pra aquela câmera. Qual que é a pergunta? Uma palavra de Deus pra essa geração, pra aquela câmera. Meus irmãos, não tinha como ser diferente hoje. Eu tenho algumas, mas como eu não posso pregar agora, eu vou trazer a que eu trouxe o podcast inteiro, que é Romanos 8:28, que é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas eu vou trazer isso um pouco mais explicado para você. Às vezes, acontece alguma coisa com você na sua vida que você não entende, que você fica chateado, que você fica bravo com Deus. Falo por experiência própria. Por exemplo, quando eu tive esse problema na minha academia que eu contei aqui hoje. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria vivendo as maravilhas que eu vivo hoje. Na minha vida profissional, financeira, ministerial, enfim. Então, todas as coisas ruins que aconteceram comigo cooperaram para eu viver o que eu vivo hoje. Então, assim, calma, confia, entrega, que as coisas cooperam. Essa é a mensagem que eu tenho. Glória a Deus, galera. Esse foi mais um episódio do Transformados Podcast. Se você gostou e se tudo isso fez sentido pra você, pode ser o início da sua transformação. Jesus transforma. Galera, segue o Diniz nas redes sociais, me segue nas redes sociais. Segue também, deixa o like aí e bora. Tamo junto, Deus abençoe vocês.